Senhor presidente, deputado Zezinho Albuquerque, senhores deputados, deputadas, imprensa, eu tenho dito que o Brasil foi muito mal construído. As políticas públicas dos nossos governantes nunca priorizaram as prioridades. E dessa forma, as políticas públicas não equilibraram a sociedade brasileira. Tanto é que nós hoje vemos o Brasil, o quinto maior país em extensão territorial, o quinto maior país em mercado consumidor, a sétima potência do mundo, a sétima potência econômica do mundo, mas um dos países mais desiguais, onde nós temos poucos ricos controlando a maior riqueza brasileira e uma legião de pobres, pessoas que não têm direito à moradia, não têm direito à saúde, não têm direito a uma educação de qualidade, não têm direito ao saneamento básico, não têm direito à cidadania, é a dignidade. E nós sabemos, presidente e demais deputados, que um dos pilares da administração pública é o respeito às pessoas e o zelo com a coisa pública. É um dos pilares da administração pública. As chuvas deste final de semana foi muito vista nas redes sociais. E todos nós sabemos, quando uma postagem é feita por alguém que é líder, por alguém que tem importância no cenário político e social, essas postagens geram polêmica. E eu e os jornais trouxeram, o ex-governador Cid Gomes fez uma postagem jocosa e desrespeitosa. Ele colocou no Facebook, deputado Rosendo, o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana com o pé na lama. Na lama que é produto das não prioridades governamentais. Colocou o governador e o Roberto Cláudio, prefeito, com o pé na lama. E ao lado, e olhe que nós temos adversidades com Eunício Oliveira em Lavras da Mangabeira, somos adversários políticos. Nós não somos inimigos, mas temos adversidades políticas, onde ele está de um lado e nós estamos de outro. E colocou uma reunião política do senador Eunício Oliveira, com o deputado Daniel Oliveira, e lideranças lá do município de Lavras da Mangabeira. E colocou a seguinte frase: precisa dizer mais alguma coisa? Ou seja, o ex-governador quis levar à sociedade que enquanto o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo estavam preocupados com os desabrigados, o senador Eunício estaria em reunião política no seu município. O governador, o ex-governador, não conseguiu medir, nem pesar, o quanto jocoso foi e o quanto desrespeitoso foi com esses sofridos, com essa população, deputado Aldir Mota, que por conta da não priorização de políticas públicas para abraçar as suas demandas e as suas necessidades, estão com as suas casas invadidas pelas águas de uma simples chuva. De uma simples chuva. E aí, o senador Eunício Oliveira postou uma frase extraordinária: os ratos saem dos esgotos e colocam o pé na lama. Os ratos saem dos esgotos e colocam o pé na lama. Senhores deputados, senhoras deputadas e imprensa,
a foto que os jornais trazem. Vou mostrar aqui as fotos dos jornais. Está aqui uma foto do jornal. Deputado Heitor, quando possível, me conceda uma parte. Está aqui. Essa foto traz o pé na lama dos ratos que o senador Nilson Oliveira os classificou. Está aqui. Essa foto rodou as mídias. E eu queria que, em lugar destas fotos, utilizadas já há poucos meses das campanhas eleitorais, no lugar dessas fotos, daqui a um ano, o prefeito Roberto Cláudio, ou o governador Camilo Santana, pisasse nesses mesmos bairros que tiveram suas casas invadidas, depois de uma chuva intensa, dizendo que, em vez d'água, não tem uma gota d'água nas ruas, que os esgotos foram construídos, que o saneamento foi feito e que a cidade está drenada. É essa foto que nós queríamos que os governantes tivessem a apresentar. E não essa, porque o deputado Aldir Mota, deputado Silvano, deputado Walter Cavalcante... Deputado Heitor Ferreira, deputada Silvana. Hoje, os jornais trazem, está aqui, o outro lado das chuvas. O outro lado das chuvas, está aqui. Inundação desabriga famílias na capital. Essas famílias, elas continuam desabrigadas, e o pé na lama do prefeito, e o pé na lama do governador, Camilo Santana, já estão nos seus apartamentos de luxo. Já estão podendo contemplar uma coisa extraordinária que todo nordestino gosta de ver, que é a chuva. Enquanto os desabrigados continuam desabrigados e perdendo os seus pertences. As chuvas do final de semana continuam a estragar a casa desses pobres miseráveis que moram na periferia, que não tiveram o zelo do governo para priorizar o saneamento básico, a moradia popular, as áreas de risco. Eu até digo jocosamente que o aquário que o governador Cid Gomes começou a construir, o aquário, uma casa para peixe, uma moradia de luxo para peixe, poderia ter sido negada e ele fazer moradias dignas para os que moram na periferia. Deputado Heitor, Evandro Leitão aqui. Fazer o esgotamento sanitário, deputado Evandro. Fazer o esgotamento sanitário, fazer o esgoto, fazer a drenagem das ruas, tratar, deputado Heitor, os que tudo pagam, deputado Sarto, os que tudo pagam, quando possível, para que eles possam ter o mínimo de dignidade. Agora, em um ano de eleição, porque em 2015 também teve chuva, 2015 teve chuva, 2014 teve chuva e inundação nessas áreas. Mas o prefeito Roberto Cláudio foi colocar o pé na lama nessa época. Eles não tiveram a preocupação de, entre aspas, se solidarizar com os menos favorecidos e com os mais apenados. Com os mais apenados. Esse pé na lama, deputado Zé Sarto, sabe o que é que soa para mim? Você vai me dar uma parte? Sabe o que é que eu digo? Pois não. O que é o pé na lama? Desrespeito com os sofridos, demagogia, marketing, é a utilização do sofrimento dos pobres, é a utilização do sofrimento dos pobres para se dizer, deputado Daniel, que estão preocupados com esse drama. Nós estamos aqui assistindo a vocês. A assistência não é essa, a assistência é o esgoto, é o saneamento básico, é a moradia digna. Esse tipo de solidariedade a sociedade repudia. Porque o pé na lama do prefeito Roberto Cláudio e o pé na lama do governador Camilo Santana não resolveram o problema. Eu considero um deboche. Me perdoe os que da base discordam, mas eu considero, deputado Zé Sarto, um deboche. Os patrocinadores dessa tragédia, os patrocinadores destas áreas desassistidas,
deveriam era ter vergonha de ir lá aparecer no momento de tanto sofrimento. Porque esses que estão sofrendo pela ausência do Estado. Eles estão sofrendo pela omissão de políticas públicas. Eles estão sofrendo o que estão passando porque resolveram, em vez de sanear essas áreas, fazer o aquário para o inglês ver, fazer o centro de convenções, comprar uma carcaça de ferro velho, comprar os tatuzões por 134 milhões que estão guardados e enferrujados sem qualquer serventia. Portanto, esses atos demagógicos, a sociedade dá uma resposta. Não é essa a posição, nem a atitude que nós queremos dos governantes. Queremos mão na massa, resolvendo o problema, e não postando o deputado Daniel Oliveira, como postaram, e eu disse há poucos instantes, o pé na lama do governador, querendo comparar e querendo criar como se fosse criar e não criou, um constrangimento para o senador Wilson Oliveira, que se reunia em Lavra da Mangabeira com as lideranças que nada tem a ver uma coisa com a outra, portanto, de maneira jocosa, querendo inclusive macular deputado Heitor, quando tiver oportunidade politicamente uma liderança do Estado. Portanto, triste o momento em que os algozes desses menos favorecidos, do que os autores pelas omissões das políticas públicas, comparecem nesses momentos de tragédia para lucrar politicamente, dizer que estão solidários com os mais sofridos, quando eles são os responsáveis por aquela tragédia vivida pelos que vivem na periferia, porque não tem esgoto, não tem saneamento, não tem moradia. Portanto, a foto, deputado Zé Sarto, deputado Evandro Leitão, será histórica, mas para denegrir a imagem dos que utilizam o sofrimento humano para angariar simpatia, como se isso fosse angariar. O marqueteiro do governo certamente não foi ouvido, porque essa não é a melhor política, de se aproveitar de momentos de dor dos menos favorecidos para querer auferir lucros políticos, porque nós estamos numa época de eleição. Eu vou passar, me perdoe, o deputado Aldir, eu vou passar a parte, primeiro ao deputado Daniel Oliveira, que eu há poucos instantes citei, deputado Daniel, o episódio que o governador quis linkar uma coisa com a outra. Deputado Heitor, eu agradeço o aparato. Porque o deputado Evandro tem 5 na fila. Primeiro é para a banda A. Tem 5. Deputado Evandro, pertence ao deputado Heitor. Vossa Excelência, me dê licença. Pois não, deputado Daniel. Deputado Heitor, primeiro eu quero agradecer o aparato de Vossa Excelência e dizer que, de fato, estranhei o primeiro passo, o primeiro ato foi estranhar aquela postagem. De fato, o que teria a ver uma reunião política, como qualquer um de nós aqui parlamentares, quem faz parte da política faz em seus municípios, com uma caminhada, porque o governador colocou o pé na lama, literalmente. E respondi até a postagem do ex-governador Cid, dizendo que, de fato, eu achei que ele tinha razão, porque ele pergunta na imagem, que a imagem fala por si só. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa dizer mais alguma coisa? Eu digo que não, ele tem razão. A primeira imagem, que é a imagem do governador Camilo e do prefeito Roberto Cláudio num bairro alagado, é a imagem que mostra a incompetência do seu governo por 8 anos, de não ter solucionado o problema de alagamento naquele bairro, junto à incompetência do atual prefeito Roberto Cláudio, que também teve a oportunidade por 3 anos e 4 meses de também sanar o mesmo problema e resolver o problema do saneamento daquele bairro. E nenhum dos dois o fizeram. Isso é o que mostra, de fato, a primeira imagem. Eu já peço ao deputado Sérgio aí que coloque os 3 minutos do deputado Heitor Ferro, se for possível. E isso é a imagem clara da primeira foto. A imagem da incompetência por parte do governo do Estado e por parte da prefeitura. A segunda imagem
não quer dizer nada mais do que uma simples reunião política com as lideranças do município de Lavras da Mangabeira. Acredito que todos nós fazemos isso em todos os municípios. De maneira muito ordinária, simples. Deputado Heitor, Vossa Excelência, para concluir o seu pronunciamento, a presidência vai democraticamente, acatando a sugestão do vice-presidente, deputado Daniel Oliveira, sem estar previsto no regimento, mas conceder mais 3 minutos para que Vossa Excelência possa concluir. Eu agradeço, eu só não compreendo porque é necessário desligar o microfone para começar tudo de novo. Mas, como dizia, não vejo o porquê, e a imagem ele tem razão, aquilo prova a sua incompetência. Segundo, deputado Heitor, eu fiz a resposta, já ia hoje com mais de 100 mil visualizações entre compartilhamento, resposta 100 mil na minha página. Pela primeira vez tive tanto holofote. E olhei também a página do ex-governador Cid. O que eu vi lá foi 90% e não menos de críticas ao governador, primeiro pela postagem sem elo algum e segundo, concordando com aquilo que eu vinha dizendo, que aquela imagem, o que mostrava de fato, era incompetência por parte do seu governo, por parte do governo Roberto Cláudio, e uma tentativa demagógica, uma tentativa inescrupulosa de tentar comparar uma simples reunião política a um governador que coloca os pés pela primeira vez na lama, que é fruto aquela lama de incompetência dos governos anteriores, no qual ele faz parte e dá continuidade, e querer tentar macular a imagem do senador Eunício com isso, absolutamente irresponsável. Mas eu tenho certeza, deputado Heitor, que o tiro saiu completamente pela culatra, que hoje ele deve estar completamente arrependido de sua postagem, e eu que lhe agradeço. Mas eu queria, ao final, apenas fazer uma consideração em relação ao pronunciamento de Vossa Excelência, que surgiu, de fato, uma imagem na internet, de que quando chovem os ratos saem do esgoto ou algo parecido com isso. Mas esta imagem, essa postagem não pertence ao senador Eunício Oliveira. Circulou pela internet, circulou aí pelos Facebook, mas não pertence ao senador Eunício Oliveira. Aí foi qualquer cidadão. Então, deputado, tem até mais valor, porque não foi de um político, foi de alguém, que do fez, povo, do povo, que terminou dizendo uma frase extraordinária. Muito obrigado, deputado Heitor. Bom, eu vou concluir, deputado presidente, aproveitando uma frase do deputado Daniel Oliveira. Aquela imagem, deputado Daniel, representa efetivamente o fracasso das políticas públicas do governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza em assistência aos menos favorecidos. Mostra que o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza não estão preocupados com os que mais necessitam da presença do poder público para a sua famosa FIB, que eu tenho dito que nós temos muito falado em PIB, Produto Interno Bruto, e desprezado a FIB, que é a felicidade interna bruta. Esse povo da periferia clama pela FIB, pela felicidade interna bruta que tem sido negada a elas.